Fala Capricornianos, tudo bem? Trazendo para vocês aqui uma leitura intuitiva, leitura geral. Pegue somente o que servir para você, o que não servir, deixe para o universo, como eu sempre falo, tá? Leiam a descrição do vídeo, pessoal, tem informações muito importantes lá, principalmente em relação à tomada de decisões através de uma leitura de tarô, tá? O tarô serve como um referencial, mas para cada caso vai se encaixar de uma forma. Às vezes vocês vão ver a leitura, vai chegar lá na frente e vocês, não aconteceu nada. Quando vai ver, vai acontecer algum outro fato similar àquele que vocês pensavam que poderia ser, né? E aí vocês vão ver como as coisas se encaixam, tá bom? São vários exemplos, tá? Então é importante a gente ter a cabeça aberta, os olhos e ouvidos atentos para que a gente possa encaixar os sinais também, tá bom? Sem mais delongas, vamos partir para a nossa leitura, tá? No fundo de deck de vocês saiu a Rainha de Paus invertida, tá? Já vamos começar a falar sobre ela. Pessoal, só não reparem, eu estou segurando um pouquinho o microfone aqui que tá difícil encaixar por agora. Vamos lá. Energia da Rainha de Paus, tá, pessoal? Ela nos aponta aqui um pouco de bloqueios em relação à autoconfiança de vocês, à segurança, né? Alguns de vocês, tá? Não vai servir para todos, mais uma vez eu digo, mas alguns de vocês estão se sentindo inseguros, tá? Em relação ao próprio brilho, em relação às próprias capacidades, né? Estão com dificuldade de se posicionar com uma certa firmeza, né? Com a presença de uma... estão sentindo, às vezes, alguns, tá? Não são todos, mas estão sentindo uma figura feminina controladora ou um pouco invejosa ao redor, tá? Pode ser uma mãe, pode ser uma sogra, pode ser, para alguns aí, até o par romântico, né? Então, importante observar isso, né? É um momento que sua energia vital, seu carisma e sua autoestima parece que estão um pouco enfraquecidos, né, capricornianos? O que não deveria acontecer com vocês. Tá? Talvez até por influências externas, um certo desgaste emocional acumulado aí também, tá bom? Vamos lá então, na nossa primeira fileira a gente tem a carta do Papa, tá? Que caiu invertida aqui pra mim na mesa, pra vocês vai aparentar estar normal, tá? Mas pra mim tá invertido aqui na mesa. Traz pra gente um pouquinho de questionamento das estruturas, né? Das crenças, né? Das figuras de autoridade. Pode representar aqui também uma certa revolta interna, né? A regras, a situações, a coisas impostas que normalmente não trazem uma boa sensação, né? Ou até um certo rompimento com alguns dogmas, né? Conflitos entre o que a gente aprendeu no dia a dia, o que foi ensinado a nós e o que a gente realmente acredita, tá? Então, isso daqui pode estar ligado a diversos fatores de vocês, inclusive os fatores religiosos, tá? É importante prestar bastante atenção, certo? O As de Ouros, que também caiu invertido aqui pra gente, né? Nos traz a sensação de oportunidades, né, materiais ou até espirituais que podem ter sido desperdiçadas, né, ou mal aproveitadas por vocês aí nesse contexto. Né? Pode indicar também uma certa instabilidade financeira, né, falta de uma base mais segura. Então se atentar bastante a isso. O 5 de espadas, que normalmente já nos remete a conflitos, né, a tomar cuidado com os conflitos, com as discussões e as sensações de derrota que a vida nos impõe aí algumas vezes, né? Talvez alguns recentemente tenham enfrentado um certo desgaste, algumas disputas e que possa ter abalado a autoconfiança aqui de vocês, né? Junto, como eu falei, a carta de fundo de deck, que é a Rainha de Paus de vocês, tá? A carta do Papa, o Ás de Ouros, então importante observar tudo isso, tá? Basicamente você ou está ou esteve em um certo processo de ruptura com algumas coisas, algumas crenças, dogmas, alguns sistemas um pouco mais antigos, né, não tão contemporâneos, e você tem questionado muito suas bases, né? Sentido que talvez por adotar algumas posturas você possa ter perdido algo valioso no caminho, né? Mas essa luta é muito mais mental, né?
Isso pode ter te deixado confuso num certo momento, de forma ressentido ou até frustrado com tudo isso. Mas é importante frisar que para tudo o capricorniano vai achar solução, tá bom? Vamos à segunda fileira, né? Essa segunda fileira tá me indicando uma mensagem mais emocional, por conta do Cavaleiro de Copas, o 8 de Copas invertido e a carta da Lua. Pessoal, a Lua nos fala também sobre coisas ocultas, tá? Coisas escondidas, segredos também, certo? Vamos falar um pouquinho dessa segunda fileira aqui, a parte emocional, né? A Lua nos traz um pouquinho de emoções confusas, né? Um medo do desconhecido. A gente, por vezes, aí alguns capricornianos podem estar experimentando algumas intuições bem intensas, né? Mas que algumas podem se tornar até ilusões, algumas criações, vamos colocar assim, da cabeça, né? Talvez por conta das incertezas emocionais que vocês vêm enfrentando aqui, como foi visto na primeira linha, tá? O 8 de copas aqui invertido nos traz a mensagem de que, talvez alguns estejam insistindo em algo que já era para ter sido deixado para trás, tá? Estão resistindo em deixar ir embora o que já não serve mais. Importante analisar, né? Cada um encaixa como ficar melhor na sua vida aí, tá? Tem coisas que não adianta, gente. Quanto mais a gente apertar, mais a gente tentar segurar, mais vai machucar a mão, né? Então é importante deixar ir para que a gente possa viver com qualidade e achar novas oportunidades aí no caminho, tá certo? Bom, a Lua a gente já falou, né? A questão do 8 de copas invertido e o Cavaleiro de Copas, né? O Cavaleiro de Copas é aquele que vem trazer a mensagem, vem trazer pode ser a chegada de um novo amor aí também para vocês, tá? Mas ainda assim, com essa lua aqui, eu sinto que possa ter algo. Como que eu posso dizer para vocês? É uma fase que nada está claro, tá? Nada está claro. Então a gente está se sentindo um pouco emocionalmente meio abalados e tal. Vem chegando um novo amor aí para alguns, só que é importante tentar se restabelecer, tá, gente? Pra gente não transferir os problemas do antigo relacionamento para esse novo que surge. Então, muito importante a gente estar ligado em tudo isso daí, tá? Como eu falei, vocês estão num momento emocional de bem profundo, tá? Com muita névoa, talvez seja a palavra exata, né? Então, importante a gente pensar nisso de forma clara, né? Objetiva, tá bom? Na nossa terceira fileira aqui, pessoal, a gente tem a carta do pendurado, tá? Aqui para vocês, tá bom? A carta do pendurado nos indica aqui uma certa necessidade de pausa, tá? Talvez alguns estejam sentindo que é um certo sacrifício, uma mudança de perspectiva também, né? O que faz todo sentido com as fileiras anteriores aqui. Então, talvez você esteja precisando enxergar as coisas de forma diferente. É essa mensagem que o Tarot vem trazendo para vocês agora. Tá? O Ás de Espadas nos fala de alguns cortes na vida, mas nos fala de clareza, nos fala de muita certeza após um certo período de uma certa suspensão ali, vamos por assim. Fala também sobre insights, né, decisões poderosas que a gente pode tomar também. É a espada que normalmente, além de libertar, ela também limpa tudo que está no nosso caminho, né? Então, a partir do momento que você adotar uma postura de ver as coisas com novas perspectivas, tá? A espiritualidade vai estar agindo para te ajudar e também a limpar tudo que está no seu caminho, a tirar tudo que não serve, a cortar tudo, a ceifar tudo, para iniciar tudo novo, iniciar com um as, tá? Um as de espadas forte, etc. Certo? Pessoal, a carta do Sol invertida, tá? Nos fala que ainda há alguns bloqueios para viver uma alegria plena. Pode haver um certo desânimo, uma baixa autoestima,
uma certa infantilidade emocional. Isso daqui é convite para ser adulto, né? É o que a gente sempre fala. A vida não vai ficar mais simples, a gente que precisa tratar de ficar mais forte. E existem pessoas que são extremamente fortes nesse quesito, né? Então tudo começa na mente. A gente precisa trabalhar um pouco mais, né? Alguns, como eu falei, estão com uma certa infantilidade emocional. Tá aí um dos motivos da falta de sucesso, tá? É importante observar isso com muita atenção, tá bom? Bom, vamos lá. Apesar da estagnação, né? E uma certa escuridão, uma certa névoa, né, você vai ter momentos de lucidez, tá? O As de Espadas nos reforça isso, tá bom? E nesses momentos você tem que aproveitar para sair dessa certa paralisia em relação a esses problemas que estão te afetando, tá? Não fique olhando para as coisas com os olhos de uma criança, olhe com os olhos de adulto. Tá? O adulto faz o que precisa ser feito, independente de qualquer coisa, certo? Não deixe que as coisas te paralisem, tá? E o mais importante para esse momento é tentar trabalhar, tá? Tentar enfrentar esses problemas que às vezes a gente deixa escondido aí no peito e fica, para disfarçá-los, a gente cria um certo personagem em alguns momentos, né? Em que a gente brinca, a gente acaba não prestando atenção nas coisas só para fugir de olhar para esses problemas, tá? Então é importante que a gente se atente a tudo isso, tá? Para você poder sair dessa paralisia e mudar esse seu quadro, que você vai ter que enfrentar as coisas com muita luz, tá? Muita oração e formar aí uma convicção de que as coisas vão dar certo, fazer as coisas darem certo, né? Porque, de qualquer forma, além do livre-arbítrio, Deus também nos dá as ferramentas para que a gente consiga colocar tudo em ordem, tá? Então, espero que essa leitura faça todo sentido para vocês. Me pareceu ser um tanto quanto complexa, apresentando muito mais problemas de cunho interno, né? Muito mais problemas em relação à nossa parte cognitiva aí, o nosso equilíbrio mental, que por vezes ou a gente não está confiante o suficiente, ou a gente não está se valorizando o suficiente, né? Não está se colocando para entender os processos da vida, para entender as coisas como são, e a gente só está se degradando, né? Pensando nos defeitos em vez de pensar nas próprias qualidades. Bom, é isso que eu tenho para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Já vou pedir de antemão, deixe seu like, ajude a gente a levar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Existem pessoas, pessoal, que por vezes estão necessitando de uma palavra de apoio, uma palavra de atenção, uma palavra de conforto e, mais do que tudo, uma palavra de esperança, tá? E quando o tarô traz as mensagens dele aqui, com toda certeza, planta várias sementes de esperança no coração de muitas pessoas, tá? Nem sempre é só alisar, nem sempre é só conversa boa. Às vezes tem algumas mensagenzinhas pesadas aqui, alguns puxões de orelha, mas o importante é que você saiba discernir e entenda que nada nesse mundo é contra você, é tudo para você, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, grande abraço e até mais.